Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares, e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Hoje temos um tema não aptos para religiosos, nem para nervosos. Assim que se você sofre dos nervos, pode ir embora agora. O tema é a destruição de um reino. A destruição de um reino? Vamos começar com Lucas, livro do Dr. Lucas. Lá no capítulo 11, verso 21. Lucas 11, 21. Ou podemos ler o verso 18 para ver o contexto do que está se falando. Lucas 11, no verso 18, nos dá o contexto do que vamos ler no verso 21. Quando tiverem todos, digam a Papai Deus, Abba Pai. Olha, estamos agradecidos, Papai, te damos graças neste dia pela forma que nos usa e por ter nos revelado esta preciosa palavra que nos dá liberdade. Agradecidos estamos a Ti todos, tudo devemos a Ti toda a glória e toda a honra. Diz o verso 18: e se também Satanás está dividido contra si mesmo, como permanecerá seu reino? Já que dizeis que por Beelzebu lanço fora os demônios. Bem, no verso 21 diz: quando o homem forte, armado, guarda seu palácio, em paz está o que possui. Aí estamos todos? Pense isto: quando um homem forte e armado, forte e armado, guarda seu palácio, o que acontece com os pertences dele? Estão o quê? Seguros, porque é um homem forte e está armado. E tudo que tem está seguro, ele se sente seguro. Mas veja um detalhe aqui: mas quando vem outro mais forte, diga mais forte, do que ele, e o vence, ele tira todas as suas armas em que confiava e reparte o despojo. O que não é comigo contra mim é, e o que comigo não ajunta, espalha. Olha, você sabe que o sistema religioso está espalhando, está esparramando, porque Cristo possui ao reino de Satanás. No sistema pensam que Satanás está em pé. E então ele dá um exemplo. Veja, quando um homem forte, armado, cuida do que tens, está seguro. Mas se chega outro mais forte, senhores, perdeu tudo. E o que ele está dizendo o Senhor aqui? Que Satanás estava muito seguro e bem armado, tinha o poder da morte, usava a lei para dar força ao pecado, e então ele estava bem seguro. Ezequiel diz que ele é que meteu um povo preso e nunca abriu as portas de saída desses presos. Ele estava bem seguro, possuía tudo bem possuído, mas apareceu Jesus Cristo, o homem mais forte. Ele tirou tudo que ele tinha e veio bem armado e o matou e o destruiu. Está destruído? Pois não damos vida ao que não tem. Satanás ficou destruído. Vamos ver como Isaías, desde o Velho Testamento, na Escritura, desde lá Isaías vem profetizando que Satanás seria destruído. Eu necessito de um povo bem preparado. Eu não quero gente que esteja dizendo amém
a graça e o apostolado e não sabe no que crê. Eu creio que você escreva esses versos, mantenha-os claros, porque eu necessito de um exército que cada soldado esteja bem seguro do que estamos fazendo. Porque estamos transformando o mundo inteiro. Você não pode pegar isso de qualquer maneira. Quando você vem aqui escutar isso, você tem que tomar nota. Tem que se memorizar para quando alguém te disser: não, estão enganando você aí, dizendo que o diabo está destruído. Um momentinho, a mim não estão me enganando. Não, eu sou uma pessoa pensante. Eu sou uma pessoa que esquadrinha. E o que me dizem tem que ter base bíblica. Portanto, eu quero que você tomem, para que quando você pergunte assim: leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia, a mesma que você tem. Amém? Veja como apresentou Isaías no capítulo 27, falando de Satanás, a destruição de Satanás, a destruição de seu reinado. Isaías capítulo 27 diz no verso 1. Todos têm? Vamos esperar que vocês encontrem. Isaías 27, verso 1 diz: naquele dia o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte. Olha, você sabe que o homem forte, quando guarda sua casa bem armado, possui tudo que tem bem seguro. Mas quando aparece neste dia que o homem mais forte e bem armado viria, Jesus Cristo, quando foi à cruz do Calvário, esse é o grande dia que menciona aqui. Diz, naquele dia, diga, naquele dia. Isaías profetizou muito antes. Ele disse, naquele dia, quando o Senhor se manifestar e for à cruz e morrer, veja o que vai acontecer com a serpente tortuosa. Diz, naquele dia, o Senhor castigará com sua espada dura, grande e forte, ao Leviatã, serpente veloz, e ao Leviatã, a serpente tortuosa, e matará, diga, matou, ou matou. Olha, você sabe que o diabo morreu há 2000 anos. Hello? O diabo morreu há 2000 anos, e você sabe, quem não sabe isso, a chamada igreja cristã. Estão pelejando com um morto, senhores. Os pastores estão pelejando com um morto. Essa é a última coisa que eu faria, é batalhar com um morto, lutando com um morto e dando autoridade ao morto. Hello? Diz e matará, diga, o matou. Por que diz matará? Porque não havia acontecido, era profético, mas quando foi à cruz, o que ele fez? A serpente, ao Leviatã, ou matou, ou destruiu, ou aniquilou, ou desfez. Hello? Olha, isso é palavra de Deus, sabe? E palavra bem traçada. Para que não te diga aqui, olha, veja nessa igreja, louvam, celebram com doutrinas falsas. Doutrina o quê? Não, leia a sua Bíblia antes de falar assim. Veja como diz. Verso 2, naquele dia, cantai acerca da igreja, acerca da vinha do vinho vermelho. Hello? Essa vinha é a igreja. E veja o que diz, eu, o Senhor, aguardo cada momento, aguardarei de noite e de dia, para que ninguém, para que ninguém a danifique. O Senhor, suas ovelhas, Ele as tem em suas mãos. Esses pregadorzinhos por aí, eles se atrevem a me chamar de falso. Eles são atrevidos. Então tudo que eles afirmam não tem Bíblia. Olha aqui, eu tenho Bíblia, senhores. Olha, clarinho como diz aí. Imagine. E que mandando a desligar a rádio, sabe por quê? Porque os mandamentos produzem desobediência. Quanto mais manda eu digo ao rádio, mais eles aprendem. Pois conheço um casal que eram da igreja, então quando chegava às 12, pegava um fone de ouvido e ficavam ouvindo particularmente. Pensavam que estavam ouvindo música e estavam ouvindo a mim. Disseram, o que é isso que você está ouvindo? Nada não. O que você está ouvindo? Estavam ouvindo os dois a mesma coisa escondida, porque eram líderes de uma igreja. É que esta palavra da
Você se põe a ouvir essa palavra, é tremendo. Essa palavra satisfaz, essa palavra preenche, verdade que sim? O conhecimento é o poder. O profeta disse, veja, conhecimento de Deus eu quero e não sacrifícios. E hoje as pessoas estão em sacrifícios sem conhecimento. Pois então, já Isaías vinha profetizando disto. Vamos ver Ezequiel. Passa aí umas paginazinhas. Esses são os profetas maiores. Depois vem Isaías, Jeremias. E depois de Jeremias vem... quem vem? Ezequiel. Ezequiel 28, veja o que diz. Escreve esses versos. Eu recomendo os que estão nos escutando pela internet, pela rádio, que peguem um polígrafo e apontem tudo que eu digo. Um bloco de anotações, veja que se isso é verdade. Faça como os cristãos bereanos, aqueles do livro que dizia que olhavam e iam esquadrear para ver se aquelas coisas eram assim. Verdade que sim? Então eu gostaria de ter uma igreja que eu dissesse: olha, pastor, você está mal. O quê? Que bom. E me dizem que eu estou mal. Ok, diga-me que e prove-me. Não me diga, o caminho diz assim. Não, eu não respeito isso. Não, é que eu não sinto assim. Não respeito menos ainda. Você tem que dizer, está escrito. Com isso é que eu estou fazendo uma reforma no mundo com informação escrita. E eu necessito de crentes bem educados como vocês. Crentes bem preparados, mulheres, olha, jovens, crianças, anciões, todos equipados. É um exército que sobe preparado para a batalha. Diz Ezequiel 28, verso 17, falando do diabo: se enalteceu teu coração por causa de tua formosura. Olha, Satanás era bonito. Por aí o pintam com tridentes e com vasos, e tudo que Deus faz, Ele faz formoso. Veja, até o diabo formoso Ele fez, verdade que sim? Nosso papai Deus faz tudo bem bonito. Diz, se enalteceu o teu coração por causa de tua formosura, corrompeste tua sabedoria por causa de teu resplendor. Eu te lançarei por terra, em Adão, eu te lançarei por terra, diante dos reis te porei, para que olhem para ti. Com a multidão de tuas maldades e com a iniquidade de tuas contratações, profanaste teu santuário. Eu, pois, fiz sair fogo do meio de ti, o qual te consumiu, e te pus em cinzas sobre a terra. E aos olhos de todos os que te veem, onde na cruz do Calvário, Senhor, senhoras e senhores, esse é um mártir que todo mundo conhece. Os judeus conhecem, os não crentes, todas as religiões conhecem que na cruz aconteceu alguma coisa. Diante dos olhos de toda a terra, diz, verso 19: todos que te conheceram de entre os povos se maravilharão sobre ti, espanto serás, e para sempre deixarás de ser. Diga, para sempre deixarás de ser. No Calvário deixou de ser para sempre. Você sabe que os chamados cristãos dizem: se põe alerta esses contos quando Jesus lançou os demônios fora e se meteram num porco. E quando ele disse: veja, demônio, te saco, falava no túmulo. Mas na cruz destruiu a potestade, os principados, e destruiu a Satanás. Para sempre deixará de quê? Pois você sabe que os chamados cristãos estão esperando que ele deixe de ser no final. No final. É bom, a festa de transformar os nossos corpos, Satanás não tem parte nisso, nenhuma. A outros falaram, iniciou-se o tempo, você sabe que agora vão destruir esse aparato agora que a festa está montada? Não, ele já tirou do meio, já varreu a casa com tudo, já foi. O forte chegou e destruiu. Não existe tal coisa como Satanás, isso é um engano. Veja esse show que me fez Marta Suzana. A questão é que querem provar, os ateus querem provar que Deus existe. Você não sabe que os ateus são ateus por causa da religião cristã? Os chamados cristãos são os culpados que existam pessoas assim. Agora, esses ateus, quando escutam a mim, eles vão crer em Satanás? Vão escutar a mim e vão dizer: olha, assim sim, deixou de ser ateu. Você não vê que Satanás, eles usam para meter medo nas crianças, meter medo nas pessoas? Isso é um conto. Diga-me uma coisa, abençoado. Hello, você está me escutando? O que aconteceu com Satanás? Que deixou de ser? Olha, e o porquê? Os cristãos creem no inferno. O inferno sem Satanás é ridículo. Isso é como uma prefeitura sem prefeito. Hello?
Eu disse que o grande Satanás está aí com tridente, um lago de fogo e enxofre. Quando você morrer, porque você se portou mal, te lançam ali, e ali você começa a chorar. E que vem a água. Mas os espíritos não se queimam. Como é que você vai crer em semelhante conto de velhos? Os espíritos não se queimam. O corpo é onde se apodrece aqui. Por isso é que, veja, hello, por isso é que o apóstolo Paulo, atente bem. Olha, por isso é que quando você lê, hello, de Romanos a Hebreus, você não vê inferno nem diabo. Por que não vê? Porque o tiraram do meio. Paulo nunca perdeu tempo falando dessas coisas. Você sabe quem fala dessas coisas? Os apóstolos da circuncisão. Porque eles, pobrezinhos, não sabiam de nada. O que eles sabiam eram parábolas que Jesus falava. Olha, disse um pastor em Costa Rica, eu não estou de acordo com ele. O diabo sim existe. E depois disse, ah, mas que bom se fosse como ele disse. Olha, então agora vamos vamos a Gênesis 3,15, primeiro livrinho. Desde ali se profetizou isto. Gênesis 3,15, rapidinho porque o tempo me trai. 3,15. Eu não sei como o Gonçalo vai acomodar isto em meia hora, mas ele faz. Ele edita por aí, corta, faz. É experiente esse Gonçalo nesses programas. Você não vê que eles pegam aqui 45 minutos quando vai para a rádio? Aí, em 30 ele diz, olha, tudo isso ele edita, tudo que eu estou falando ele edita. 3,15 diz, Deus falando com Satanás, disse, e porém inimizade entre ti e a mulher. Aí Satanás é símbolo de serpente. As pessoas pensam que havia em si uma serpente, mas se Deus fala com o homem. Hello. Pensa um pouquinho, descubra isso tudo. Abençoado, isso está em tua mente. Diz que falou com a serpente. Disse, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isto é uma teologia. Ele sabe que está falando aqui da cruz do Calvário. Ou seja, a semente da mulher, que neste caso, Cristo, é essa semente. Então Cristo veio e o feriu na cabeça. E então Satanás nos feriu no calcanhar. Aqui, como chama essa parte aqui do pé? Calcanhar. A isso tu chama como? Pois nos deixou a carne danificada. A única coisa que o diabo que eu conheço é Jesus, José Luiz Jesus em carne. Isso é diabo visível, por dentro sou um tesouro. A semelhança de Jesus Cristo. Pois nos feriu, nos deu uma pancadinha, porque essa carninha é tão má. Hello. Mas onde ele feriu a semente? Onde? Com sua espada grande, matou o Leviatã. Diga, que bom que mataram o diabo. Há 2000 anos o mataram. Hoje estamos celebrando sua morte. Que bom que Satanás o mataram. Olha, com Hollywood, fracassa, não pode fazer mais filme. Você sabe com quem vive todos esses personagens de Hollywood? Com os cristãos, com os chamados cristãos, que dão matéria para eles fazerem seus filmes de demônios. O Homem-Lobo, chupando sangue, todas essas bobagens que os cristãos creem. Olha que dano Roma fez ao mundo, mas tranquilo que nós agora viemos com retribuição. Este mundo nós vamos consertar. Esse trabalho foi que me deram para consertar este mundo. E vamos ver o dia quando todo esse sistema tem que se submeter a este ensinamento. Todo mundo vai se submeter.
Olha, vamos agora rapidinho a Lucas capítulo 10, e agora vamos avançar porque as evidências, vamos para a história. Lucas capítulo 10. Capítulo 10, vamos ler do verso 17 ao 20. Agora estamos antes da cruz, já quase está chegando a destruição, e Jesus Cristo adverte aqui. Lucas 10, verso 17 ao 20, todos com Bíblia, todos dando evidência a esta matéria de ensino que é importantíssima, porque são as convicções do Ministério Internacional Crescendo em Graça. Com estas verdades, com esta espada, eu penso cortar a cabeça a esse sistema rameiro. Esse é o sistema que adulterou. Todos os cristãos do mundo estão em adultério espiritual, estão em rameirismo religioso, estão dando vida ao que Cristo veio matar. Cristo veio à cruz para pôr fim à serpente. Matou no grande dia do Senhor que veio. Os cristãos, todos os domingos, debocham do sangue de Jesus, debocham do trabalho que ele fez. Esse trabalho vicário foi para exatamente destruí-lo. E o menos que haja um pastor hoje desonrando este pacto, debochando de Cristo em cada pregação, tem que tapar-lhes a boca. Estão mentindo, são mentirosos, um povo mentiroso, enganando a humanidade. Tanto que sofreu a humanidade, tanto o engano dos políticos, enganos, os povos enganam, a tradição engana, e esses agora chega que a Cristo segue enganando. Isso tem que terminar, irmão. Isso é através de você e através de mim que vamos fazer isto, porque mentira ao povo. E depois dizem, não os escutem. Você sabe o que é isso? Não nos escute. Quando isto é o que vai ajudar no que eles estão buscando. Olha, para piorar o abuso, não os escute. Quando chega o programa deles, desliguem a rádio. Parece minha mamãe quando me dizia, tenha cuidado com esses que estão no livro negro. O livro negro foi o que deu um empurrãozinho para cá para o meu lado. Verso 17. Voltaram os 70 com gozo. Estamos antes da cruz, entenda bem quando chegar, antes da cruz. Voltaram os 70 com gozo, dizendo, Senhor, até mesmo os demônios se nos sujeitam em teu nome. E lhes disse, eu via a Satanás cair do céu como um raio. Cristo já estava dizendo, vocês estão vendo demônios? Veja, eu vejo Satanás logo caindo como um raio. Deixa que eu vá à cruz. Por isso, quando Pedro disse, bom mestre, não vá à cruz, aparta-te de mim, Satanás. Você não vê que aí é que eu vou destruir ao mentiroso, ao ladrão, à serpente tortuosa, ao Leviatã, aí é que eu vou destruir. E lhe advertiram e disse a ele, eis aqui vos dou poder de pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos danificará antes da cruz. Mas não vos regozijeis do que os espíritos se sujeitam a vós. Isso é bobagem. Vocês se regozijam disso? Isso é uma bobagem. Veja o que diz, regozijai-vos de que vossos nomes vão ser escritos. Estão escritos. E aí você vê nesses ignorantes, passe à frente para que seu nome seja escrito. Se isso já vem desde antes escrito, e tudo que está escrito, vai ser chamado. Vamos a João. Próximo livro histórico, João. Eu não sei porque que João não disse isso a Pedro. O que vamos ler agora. Pedro disse que Satanás está como leão rugente. Olha que atraso tem esse Pedro na cabeça. A verdade era que Pedro era um pescador, porque de Bíblia ele não sabia nada. Talvez se tivesse estudado aí, sairia 27, a Ezequiel 28. E Pedro teria sido inteligente, mas que bruto. Se viu que era um pescador. Ele sim sabia pescar, mas Pedro, Bíblia não entendia nada. João 12, isso foi o que ele disse, João 12. Mas com razão, Paulo disse que Pedro estava de condenar. E hoje, Pedro, ele disse, tu estás de condenar. Que pena. Passou tantos anos e nem a cruz te ajudou. Paulo disse a Pedro, parece que é da outra semente, que esse sujeito não aprendia.
Eu, quando vejo uma pessoa que escuta e não aprende, parece que não tem ouvido ovelhil. Pois os lobos são os que não escutam a voz. Veja que eles escutam, seja pela rádio, seja pela televisão, pela internet, e não me entende, tem que pôr em dúvida que tipo de ouvido, se é um lobo ou ovelha, porque a ovelha, um tímpano que diz, minhas ovelhas, ouvem minha voz. Olha, me escutam claramente, com Bíblia traçada, claro, e seguem sua ignorância. Duvido que seja uma ovelha, então. Parece que os oponentes meus são lobos, que os que estão atentos são dos dízimos e das ofertinhas, e não estão atentos à verdade que liberta a mente. Olha, capítulo 12, verso 31 e 32. Veja o que diz João. Agora é o juízo deste mundo. Olha o que disse Isaías naquele dia. E João já diz, agora é o juízo deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado aonde? Fora! Diga comigo, fora! Olha o que aconteceu com João. Veja, o que aconteceu com João? Que boa informação nos dá. Agora, quando ele for à cruz, rapaz, veja. Se acabaram os demônios, se acabaram as serpentes, se acabaram os escorpiões, se acabou a má sorte, se acabaram os espíritos voadores, agora é juízo, agora o Senhor vai acrescentar isto. Olha, quando vá à cruz e o cabeção de João se põe a escrever Apocalipse, o dragão, o lago de fogo e enxofre, a besta, o trono branco, o lago de fogo, os juízos, e Pedro mais cabeção, irmãos, elementos ardendo cairão sobre a terra. Olha, não fizeram aula com Paulo. Paulo não fala de elementos ardendo, nem de trono branco. Tenha cuidado com esse livro, irmão. Esse é um livro que não tem respaldo, atente-me bem, não tem respaldo aos profetas. Apocalipse não tem respaldo dos profetas, diz, não tem respaldo da história, porque o próprio João diz aí mesmo que ele vai ser lançado fora e depois ele mesmo. Você sabe o que acontece? Que isto foi inspirado, mas ele escreveu um livrinho, ele escreveu. E como não quis se submeter a Paulo, você sabe que Deus o enviou um anjo que falasse a João e o confundisse. Por isso é que Paulo disse, irmãos, até mesmo se um anjo do céu lhes pregue outro evangelho, tenha cuidado, porque Paulo já sabia que Deus envia um anjo de confusão em Pátimos. Isso foi em jejum e oração para Pátimos, e lá o turbaram e lhe deram uma de éguas e cavalos. Veja, você sabe que esse livro, ninguém está de acordo com ele. Você sabe por quê? Que ele graduou. Eu tenho um curso bíblico de Apocalipse. E você sabe que o que eu fiz com diploma? Quando eu era pequenininho, fizeram uns aviãozinhos assim e jogavam assim para longe. Eu fiz assim e joguei ele fora. Porque esse livro, ninguém está de acordo. Esse é o único livro que todas as religiões em diversidade opinam diferente. Você não vê que aí João está vendo tudo que Deus limpou? O que Deus lavou com seu sangue? Quando diz, eu vomitarei da minha boca. Esse livro cheira a vômito. Perdão que eu fale assim, eu falo com todo propósito, para despertar em você teu claro entendimento, para que você tenha zelo. Agora o que? O juízo é o que? É lançado fora. Verso 32, e eu, se for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Em outras palavras, se eu morrer e ressuscitar, todos os meus escolhidos eu atrairei. Não é que vem por livre-arbítrio, é que ele os atrai. Bem-aventurado aquele que é atraído a ti. Assim diz a palavra do Senhor. Bem, vamos seguir com uma pequena evidência. Colossenses. Me restam 2 versos bíblicos. Colossenses capítulo 1, verso 13, rapidinho para terminar. Colossenses capítulo 1, verso 13. Verso 13, todos têm? Colossenses? Colossenses capítulo 1, verso 13 diz: o qual nos
Nos livrou ou vai livrar? Em tempo o quê? Em que tempo está isso? Que tempo? Passado e presente? Nos livrou da potestade das trevas e nos trasladou. Não só te livrou, te trasladar ao reino de seu amado Filho, em que temos redenção por seu sangue, o perdão de pecados. Capítulo 2, rapidinho, capítulo 2, verso 15, veja o que diz: e despojando os principados e a potestades, o que fez com os demônios e com os principados e potestades, os despojou. O que fez a Satanás, que sacou sua grande espada poderosa e forte, e deu morte ao Leviatã. Pois aqui diz que todos os demônios ficaram destruídos. Apóstolo, mas eu leio lá em Mateus, Marcos, Lucas e João que esses demônios eram muitos. Legião me chamam, uma vez disse um demoniado. Certamente, antes da cruz existiram. Pastor, e por que há pregadores que ainda veem demônios? Porque estão antes da cruz. E qual é o nosso propósito? Levá-los para depois da cruz. Grande salto que tem que fazer, não? A todos têm que vir ao lado, à frente da cruz. Eles estão atrás da cruz. Escutava de um rabino hoje dizer que, falando da lei, para justificar que guarda a lei, diz que Cristo disse: nem um jota nem um tio passará para que tudo se cumpra. Certamente, antes da cruz, na cruz morreu, se cumpriu, e depois, pois sim a lei, pois o fim da lei é Cristo. Romanos 10:4. Pobrezinho, um rabino judeu que crê no Messias. Tiveram enganados com Moisés, agora vão com o Messias e seguem enganados. Que pena, me dá muita lástima. Já que aceitaram o Messias como Salvador, então agora voltam e se colocam atrás da cruz. Então diz, o verso 15, diz: e despojando aos principados e potestades, os exibiu publicamente, triunfando sobre o quê? Sobre eles, plural, eles, triunfando sobre eles na cruz. E depois diz: portanto, deixai os rudimentos, rapaz. Ninguém te julgue por comida ou por bebida, ou quanto a dias de festas, lua nova e guarda-sábado, tudo o qual é sombra do que há de vir. Mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos prive de vosso prêmio. Satanás foi destruído em público. Olha, em público. Apóstolo, o que quer dizer em público? Parece que todos souberam, menos a igreja. E você diria: pastor, quem escreve isso? O apóstolo Paulo. E por quê? Os discípulos, Pedro diz que ele anda como um leão rugindo, porque Paulo não tinha chegado. Lembra-se que Paulo se converteu como 25 anos depois. Pedro já pregava Satanás, judaísmo, e pregava a lei, pregava a circuncisão, porque Pedro não sabia mais nada. A graça só foi revelada a Paulo 25 ou 20 anos depois da cruz, no caminho de Damasco. Subiu ao paraíso, ele explica todas essas coisas, e agora Paulo sai explicando, e Pedro diz: que é isso? É porque disse que está como um leão rugindo e você disse que está destruído? Olha como é que se ofendeu. Esse é o orgulho. Isso é o que acontece com muitos pregadores que me escutam pela rádio e dizem: o que eu venho dizendo por anos? Que isso é assim, agora é esse que está me provando com Bíblia. Assim que eu não posso me meter com Bíblia, porque com Bíblia ele vai ganhar. Vamos chamá-lo de falso apóstolo, vamos chamar de herege. Olha, pois nos dá a sua graça a conhecer, porque é que você não vê que eles levam anos pregando disparates? E então de momento apareceu agora na rádio, uma televisão, na internet, dizendo: isso não é assim. E acontece o mesmo com eles, o que aconteceu com Paulo. Paulo chegou muito tempo depois. Pedro estava montado, estava João, estava Tiago, estava a igreja funcionando em Jerusalém. Estavam os pregadores pregando demônios e quantas coisas eles viam. E agora aparece Paulo: hello, um momentinho, veja, ele nos livrou da potestade do diabo. Mas Pedro disse: como? Rapaz, nos livrou da potestade do diabo, das trevas, limpou o caminho. Olha, Pedro, não só isso, com uma só oferta ele fez teu espírito perfeito para sempre. Pedro diz: como? E a circuncisão, como é que fica? Não, Pedro, se você se circuncida, Cristo não vai te servir para nada. Ah não, esse homem é um blasfemo.
Os apóstolos tratavam a Paulo de blasfemo como tratam a mim, os chamados pastores de hoje, que não entendem. Olha, tão clarinho que eu falo, dissimuladamente, tento ocultar, não diga perdão. Vai pouco a pouco mudando a fraseologia, que se diga aí, imagine dizer abençoado, que você é um abençoado, olha. O que muda é esse aleluia, porque Abba Pai é mais bonito. Mas eu faço dissimuladamente para que eles não saibam. Fui eu quem disse, não me conformo com isto. Se veja alguns que aprenderam de mim, e não dizem que aprenderam de mim, mas eu sei, escuto, já vi que certamente já se parecem muito com este. Pois eu os admiro que tenham aprendido. Mas eu quero mais é que aprendam. Estão me deixando a festa sozinho? Não, quero compartilhar o bolo. Vamos desfrutar toda a herança juntos. Hello! Mas eu entendo que o orgulho, quando há humildade não. Quando há humildade, esqueça que o mundo diz, olha, o pregadorzinho esse de crescer em graça, eu não gosto dele, os títulos que dão para ele. Mas está dizendo a verdade, é melhor olhar bem se houver humildade. Mas quando não há humildade, rapaz, tudo aborrece a eles. Não querem se humilhar. E Deus, olha, Deus só trabalha com os humildes. Diz que aquele que se humilha será exaltado. Vamos terminar com Hebreus 2,14. Deixei o melhor verso para o último, Hebreus 2,14. Assim diz Alex Davi em Hebreus 2,14. Em Hebreus 2,14. Diz que o diabo foi destruído em Hebreus 2,14. Diz, o verso 14. Assim que, concluindo, porquanto os filhos participaram de carne e sangue, Deus, Ele também participou do mesmo, na pessoa de Jesus de Nazaré, para destruir. Qual o tema de hoje? A destruição de um reino. Diga, destruição de um reino. Deus participou de carne para o quê? Para destruir por meio da morte, na cruz, verdade? Ao que tinha, já não tem, o império da morte, isto é, ao diabo. E veja o que diz o verso 15: e livrar a todos os que por temor da morte estavam durante toda a vida sujeitos à escravidão. Você sabe que assim estão eles aí no temor, chamados cristãos de hoje. Esses que dizem que estão livres, mentira, estão em temor, que pode se perder. Eles pensam que a salvação se perde e você pode terminar nos quintos dos infernos. Eu não sei onde fica isso, os quintos dos infernos. Porque se destruíram o chefe deles e que meteram lá um carro bomba ao inferno e... Hello? Olha, você está claro no que eu estou falando? Olha, tenho aqui crentes firmes. Você está firme nisso, hein? Diga com um aplauso se você está firme. Hello! Olha, o bem que você sente, olha que bom. Veja, não temerás ao terror noturno. E agora chega e apaga a luz. E se tiver uma camisa parecida aí que parece um demônio pendurada, diz que o bom que isso foi tudo destruído. Essa é minha camisa, esse é o ferro de passar roupa. Olha, mas cuidado com muitas coisas insanas. Que bom que agora você se deita aí, hello, e dorme tranquilinho. Em Porto Rico, veja, em Porto Rico eu conheço um homem que até os 52 anos encontrava
uma palpitação no coração e não sabia o que era, rapaz. Então, e ele foi, ia para o médico, não tinha nada no coração, mas ele tinha no coração, mas não encontrava nada no coração. Não, mas você está bem, vai embora. E o homem tinha umas coisas, umas palpitações que davam a ele. Ele dizia, não, vai acontecer-me alguma coisa, eu vou no médico. Até que um dia o abençoado me escutou. E quando se inteirou de que o diabo foi destruído, lá foi embora a palpitação dele. Olha, você sabe o que é? É como assim, rapaz? Desde que eu estou escutando você, não me dá mais isso. Então você se curou disto? Ele disse. E quem você é? Ele disse. É que eu sou filho de um pastor pentecostal. Ah! Ele disse, apóstolo, veja, eu desde a idade de pequenininho, na mesa tomando café, no café da manhã, no almoço, vai demônio, vem demônio, vem demônio, vai demônio, vem demônio, vai demônio. Eu tenho 50 e poucos anos, o que você quer? Eu estava que meu coração palpitava, eu andava assustado, mas de agora em diante acabaram-se as palpitações, o medo. Olha, vamos estar de pé, saúde a teu irmão. Igreja poderosa de graça, uma igreja, um povo como jamais houve na face da terra. Essa é a igreja de graça. Abençoados com toda a bênção. Olha, declara-te curado, próspero, rico. Descansa nesta noite. Abençoado.